Você já imaginou ensinar tudo que uma criança precisa aprender sobre música e sem sair de casa? Aqui somos Daniel e Marla Lidick do canal Minha Vida é uma Viagem e a gente encontrou um jeito leve, divertido e super possível de fazer isso acontecer. Agora, a gente sabe que pode parecer impossível ensinar música para as crianças com método online. Parece que falta o toque, o olho no olho, mas com o jeito certo de ensinar, dá sim para criar uma experiência musical completa, mesmo pela tela. E quando a criança se diverte, ela aprende de verdade. A gente vê isso com os nossos alunos. Crianças que começaram do zero e em poucas semanas já estão cantando, tocando ritmos, reconhecendo notas, criando movimentos com o corpo, tudo com leveza, com curiosidade, com brilho no olho. E não é só sobre música, é sobre desenvolver foco, coordenação, raciocínio e escuta, é sobre expressar sentimentos, entender ritmos, descobrir possibilidades, é sobre abrir uma porta criativa e sensível, que muda o jeito da criança se relacionar com o mundo. Se você tem um filho pequeno e acredita no poder da música para transformar o desenvolvimento dele, fica com a gente, porque o que você vai ver aqui pode mudar tudo. Oi, eu sou o professor André e vou te ajudar a entender se essa viagem musical é para você e para o seu filho ou filha. Esse método é para crianças entre 2 e 9 anos que estão naquela fase de descobrir o mundo com todos os sentidos. E olha só, você não precisa ter nenhum instrumento musical em casa para participar, tá bom? Então, se sua filha é daquelas pequenas cantoras, vive cantarolando pela casa, inventando letras ou repetindo as músicas preferidas, ou se é uma batucadora profissional, transforma tudo em instrumento. Panela, colher, mesa, sofá, sempre marcando um ritmo. Ou então é daquelas que não desgrudam de um instrumentinho. Ama um tambor, um violãozinho, uma flauta, vive com isso pra lá e pra cá. Pode embarcar com a gente. Agora, se o seu filho é o inquieto de plantão, cheio de energia, precisa de algo que envolva o corpo e a mente ao mesmo tempo, ou se ele é o oposto, tímido e observador, mais quietinho, super sensível, atento, é muitas vezes na música que ele se solta e se expressa melhor. Ele também vai adorar essa jornada. Se seu filho ou filha é neurotípico, tem desafios na fala, interação social ou comportamento, mas responde super bem a estímulos musicais, ou então tem altas habilidades, superdotação, aprende rápido, gosta de padrões, sons diferentes, mostra musicalidade desde cedo, essa viagem também é para ele. Aliás, já tivemos muitos alunos com TEA, TDAH, superdotação e os resultados têm sido incríveis. Agora, se seu filho ainda não demonstrou nenhum interesse musical, tudo bem. Às vezes, o talento só precisa do estímulo certo, no ambiente certo. E é isso que o Viagem Musical oferece. Ou se ele já começou a tocar um instrumento, piano, violão, ukulele, flauta, bateria, violino, ele vai aproveitar ainda mais, porque aqui vai fortalecer o que é essencial: ritmo, teoria, partitura, percepção e musicalidade. Olha, eu sei que tem muito pai e mãe que sonha em ver o filho aprendendo música. Às vezes você até toca um instrumento, mas quando pensa em ensinar seu filho, dá aquela travada. Porque ensinar música para criança pequena é outro mundo, né? Ou então você já tentou colocar seu filho numa escola de música, mas era tudo muito adulto. Seu filho nem quis voltar para a segunda aula. Tem mãe que queria que o filho tocasse algum instrumento, tem pai que sonha ver a filha cantando, e tem gente que no fundo sente aquela dorzinha de não ter aprendido música na infância e quer que isso não aconteça com seu filho também. Só que sabe como é, né? A rotina passa, a correria da vida, e nem sempre dá para levar para uma escola de música, achar professor, organizar horário. E foi por isso então que a gente criou o Viagem Musical, para ajudar mães, pais e filhos que estão sonhando com esse momento ou que simplesmente querem dar uma ajuda no desenvolvimento da criança. Nós sabemos que para a criança escrever um texto, ela precisa primeiro aprender as letras, as palavras, as frases. Antes de resolver uma conta de multiplicação, por exemplo, ela precisa entender os números, os conceitos matemáticos, os sinais. Todo mundo sabe que existe uma alfabetização antes do conteúdo. Mas quando o assunto é música, muitos pais pulam essa etapa. Colocam a criança direto no instrumento e depois se frustram porque ela não se interessa ou então não consegue acompanhar. A verdade é que existe uma alfabetização musical e ela é essencial. Ensinar ritmo, percepção, escuta, movimento, tudo isso antes de colocar o instrumento no colo da criança. E é exatamente isso que a Viagem Musical faz. Alfabetiza musicalmente seu filho de forma lúdica, estruturada e respeitando o tempo da infância. E se você ainda tem alguma dúvida sobre o impacto
impacto da música no desenvolvimento das crianças precisa saber disso. Um estudo publicado por um importante instituto de tecnologia nos Estados Unidos mostrou que crianças com treinamento musical apresentaram resultados significativamente melhores em vocabulário, raciocínio não verbal e coordenação motora fina. Ou seja, quando a criança tem contato com a música de forma estruturada, no tempo certo e com o método certo, ela não desenvolve apenas habilidades musicais. Ela desenvolve linguagem, atenção, escuta, coordenação. Ela amplia suas possibilidades de aprender e de se expressar. Acredito que você vai entender ainda melhor tudo o que a Marla acabou de dizer, se ao invés de só falar, a gente te mostrar com exemplos reais. Separamos alguns trechos de vídeos dos nossos alunos para você ver com os próprios olhos o que acontece quando a criança é alfabetizada musicalmente com o nosso método. Você vai perceber que existe um caminho claro de evolução, uma trilha que foi cuidadosamente desenhada por nós. E o mais interessante, essa evolução não depende só da idade, depende principalmente do estímulo que a criança recebe. É por isso que às vezes você vai ver uma criança de 4 anos com muito mais desenvoltura do que uma outra de 6. Dá uma olhadinha nesse primeiro vídeo aqui. O ritmo é a linguagem universal do ser humano. E nós começamos combinando ritmo com movimentos com o corpo. Sequências de percussão corporal que às vezes precisam de um pouco mais de treino. Mas tudo bem, né? O próximo passo é colocar objetos nas mãos das crianças para tocar na hora certa. O passo seguinte é tocar na hora certa, no lugar certo. E aí, tchan! A criança está a um passo de tocar um instrumento, como o nosso jovem baterista Leonardo, de 5 anos de idade. Agora você vai ver nossos alunos aprendendo as notas musicais. Com o nosso método, crianças de 2 anos de idade já conseguem entender, interagir e brincar com as notas musicais. Com o nosso método, a criança aprende sobre as notas musicais ativamente. Ela canta com a sua voz, mas ela também sente a nota com o seu corpo, através dos sinais de mão. Como que é o sinal de dó? O Ítalo já está cantando afinadinho, ó. Além disso, a criança conecta cada nota a uma cor. Vermelho. Vermelho, muito bem. Igual do André. Ah, igual do tio André. E que nota que é? Do... O objetivo é trazer as notas musicais para o mundo da criança. E com a Heloísa, com certeza isso já aconteceu. Olha só o desenho que ela fez com as cores da nota Dó e da nota Ré. Agora, uma melodia nada mais é do que uma sequência de notas musicais. E quando a gente já conhece todas elas, é muito mais fácil de tocar uma música. A gente expande a percepção da criança para que ela entenda as possíveis variações do som, como por exemplo, forte e fraco. no cabelão, mas que tinha cabeça do tamanho do feijão. Som longo. E o som curto. Conhecer os instrumentos musicais, suas sonoridades e características e representá-los através de desenhos também faz parte dessa aprendizagem. Ritmo, movimento corporal, andamento das músicas rápido e lento, tudo isso é potencializado durante as aulas. E é claro que não podia deixar de faltar o canto. Cantar é exercitar a musculatura vocal. E olha só, aos pouquinhos a gente vai trabalhando e a gente já consegue ouvir os frutos de uma vozinha bem afinada ali, se preparando para ser uma ótima cantora, olha só. Levante, levante a tocha e toque a trombeta e veja o que eu vou fazer, e veja o que eu vou fazer.
Agora que você já viu os nossos alunos em ação, quero te mostrar algo que para mim ainda é mais especial. São os depoimentos dos pais. Porque quando a gente ouve diretamente de quem vive essa jornada em casa, com o filho no dia a dia, a gente entende o verdadeiro impacto do Viagem Musical. Olá, eu me chamo Rejane Gentil, sou mãe do Hugo Felipe, mãe do Rian Miguel. Meus filhos participam do Viagem Musical faz 1 ano e eu observei muita evolução na parte da comunicação, da disciplina, da desenvoltura. Os meus filhos aprenderam muito. Olá a todos, eu sou Jefferson Rodrigues, saxofonista e músico da Orquestra Jazz Sinfônica do Estado de São Paulo e sou pai do Benjamin Rodrigues, de 4 anos de idade. Aproximadamente 2 a 3 meses atrás, o Benjamin iniciou a sua musicalização infantil através do curso online Viagem Musical. E para nossa alegria, minha e da minha esposa, o Benjamin já vem apresentando uma melhora significativa na sua parte cognitiva, na sua coordenação motora e também um melhor entendimento no que se diz respeito à melodia e ritmo. As aulas têm trago um momento muito especial para o Benjamin, porque além de entreter a criança, as aulas elas são muito bem estruturadas e muito bem fundamentadas nos principais aspectos musicais. Boa noite! Meu nome é Conrado, eu tenho 3 anos. Que nesse pouco tempo de vocês fazendo as atividades, você notou alguma coisa? Concentração, né? Eu acho que nas aulas, no início, ainda não estão prestando atenção, mas eles começam até porque os dois fazem. Então, o Conrado faz o de 2 a 3, o Arthur faz o de 8 a 9. Então, a atenção deles para poder fazer a atividade, de poder te seguir, né? De assim, ó, entender o que você está falando e replicar aquilo. Eu agradeço muito a minha mãe, porque tive o privilégio de receber toda a instrução musical assim, desde cedo. Com uns 11 anos eu já compunha músicas e essa paixão só crescia. Depois, casado com a Marla, eu percebi assim, que tem uma coisa muito curiosa. As músicas que eu criava para os jovens acabavam conquistando também as crianças. As crianças cantavam, brincavam de tocar. É impressionante sim, ver essa conexão natural acontecendo. Nessa época, nós dois já trabalhávamos em escola. Eu como professora e o Daniel como pastor capelão. Esse contato diário com as crianças, com a linguagem lúdica, foi nos moldando. Quando eu comecei a compor músicas para crianças, era algo bem pontual, sim. Era para eventos temáticos da escola, onde eu trabalhava, mas as crianças se apaixonaram. Elas aprendiam rápido, cantavam sem parar, e logo os professores começaram a pedir mais músicas. Teve pais pedindo música no pendrive, mãe perguntando, que música é essa que meu filho não para de cantar em casa? Foi assim que nasceu a música Minha Vida é uma Viagem. Ia ter uma semana de programação especial na escola, mas o palestrante convidado desmarcou poucos dias antes. Então, sobrou a responsabilidade para que eu fizesse essa atividade com os alunos. E aí criei a música Minha Vida é uma Viagem um dia antes. Criei a música, criei o conteúdo para falar na hora, durante toda a semana. E essa música tema bombou na nossa escola. Quando a gravadora Novo Tempo, que a gente pertence, chamou para fazer um projeto infantil, já tínhamos músicas que vinham então desse contato direto com as crianças. Começamos a postar os vídeos. Não tínhamos ideia de que os vídeos chegariam a 50 milhões, 100 milhões de visualizações. Hoje o canal está com mais de 2 milhões de inscritos. São famílias inteiras ao redor do mundo cantando junto. E quase 2 bilhões de visualizações, né? 2 bilhões. É verdade. E aí a gente entendeu que não era só fazer música para criança, era sobre criar experiências que unissem pais e filhos, música e valores, brincadeira e aprendizado. Foi quando sentimos que podíamos fazer mais, criar um método completo que qualquer família pudesse viver em casa. Nesse meio tempo, eu me aprofundei ainda mais na educação infantil. Fiz pós-graduação, fiz mestrado, escrevi livros para educação musical de crianças e vi que a música pode ser muito mais do que conteúdo. Ela pode transformar não só o aprendizado, mas o desenvolvimento emocional, motor e social da criança. Meu contato com a música foi já quando eu tinha 11 anos, já para aprender violão. Não tive esse lar tão musical, mas meu pai tocava violão e ele foi me influenciando a começar a tocar. Dos 16 anos em diante, eu vivi como guitarrista e violonista profissional, tocando, gravando, lancei meu próprio disco de música instrumental, de jazz. Ao mesmo tempo, eu dava aulas de instrumento para crianças, jovens, adultos, idosos. Dava aula de violão, guitarra, baixo, elétrico, bateria, teclado, flauta doce, até trompete. Mas uma coisa aconteceu que mudou tudo. Meu filho nasceu.
E conforme ele foi crescendo, crescia dentro de mim aquela vontade enorme de compartilhar a música com ele. Desde pequenininho, fui adaptando o que eu ensinava para os adultos para ele e percebi que com o jeito certo, uma criança pequena pode sim entender, vivenciar e se apaixonar pela música. Depois de testar várias metodologias, trabalhar em escolas e ensinar mais de 500 crianças, muitas delas com apenas 1 ano e meio de idade, desenvolvi meu próprio jeito. Um método baseado na prática, na vivência real, mas bem fundamentado nos principais educadores musicais. Kodaly, Orff, Suzuki, Dalcroze, Williams. Quando percebi que podia ensinar crianças a tocar instrumentos, mesmo que inicialmente foi demais, mas quando descobri que podia fazê-las sentir a música antes do instrumento, aí foi incrível. E foi assim que nasceu o coração do Viagem Musical. Aliás, só aqui no Viagem Musical já passaram mais de 200 crianças. Posso falar uma coisa? Dá uma sensação tão boa quando eu recebo um vídeo de um aluno nosso. Porque eu sei que os pais escolheram um caminho que muda a história da criança. Mas muitos pais ainda caem no erro comum. Coloca uma criança direto numa aula de instrumento com uns 6, 7 anos de idade. Não sei se você já fez isso, mas imagina aqui comigo. Primeiro você sai da sua casa, de carro ou de ônibus. Tem o tempo de deslocamento e o gasto ali para chegar até aquela escola. Você chega na escola, fica sentado na sala de espera e o seu filho ou filha entra para fazer aula. O professor faz uma brincadeira inicial, mas já coloca um instrumento na frente do seu filho ou no colo, por exemplo, o ukulele, que é um instrumento acessível para criança. E dali ele já tem que começar a ensinar alguma coisa no instrumento. Mas a criança nem sabe ainda sobre as notas musicais, sobre ritmos. E aí ele já começa, vamos lá, coloca o dedinho aqui na casa do ukulele, você vai apertar aqui e vai tocar com essa mão e vai fazer plan, plan, plan. E aí essa música tem a nota Dó, Sol, Lá menor e Fá. Olha, já é um monte de informação que a criança tem que absorver. Pegar um instrumento, como que é. E aí ela coloca a mão certa aqui. Quando o professor pede para ela colocar essa mão já sai do lugar. E aí ele tem que decorar as notas ali logo de cara. Qual é a sequência das notas mesmo? E Dó, e Ré, e Lé, o que que é? Tudo isso de uma vez só. A chance de encontrar um professor que domina instrumento, mas não entende educação infantil é muito grande, viu? Não por maldade, mas porque a maioria dos professores de instrumento nunca foi formada para lidar com criança pequena. Aqui é um ponto importante para você realmente entender essa conversa. Muita gente acha que para uma criança aprender música, ela precisa logo ter um instrumento nas mãos. Isso faz sentido, afinal, é através do instrumento que a música acontece, certo? Mas o instrumento não toca sozinho, né? O violão é só um instrumento na mão de uma pessoa. A pergunta é, o professor ensina música para o instrumento ou para a pessoa? É claro que é para a pessoa, né? E é isso que você precisa entender. O processo de ensinar música pode e deve começar muito antes do instrumento. Pode ser feito com a criança desde muito cedo. E o impacto disso é enorme, tanto no desenvolvimento musical, quanto no desenvolvimento integral da criança. Cognitivo, linguagem, socioemocional e motor. Aqui no Viagem Musical, a gente ensina a linguagem da música antes do instrumento. Por isso, a gente consegue começar tão mais cedo, a partir dos 2 anos de idade. A criança aprende ritmo brincando com as palmas, sons dos animais, sons do corpo. Ela aprende as notas com símbolos, cores, gestos. Tudo isso antes mesmo de pegar num violão ou sentar na frente do teclado. Por exemplo, a gente ensina ritmo com jogos de escuta ativa. Toda vez que ouvir a palavra sapo na música, bate palma. Toda vez que ouvir a palavra pé, bate o pé no chão. E assim vai criando movimentos para toda a música. É uma forma simples, mas poderosa de desenvolver o senso rítmico. Ou então, quando vamos ensinar as notas musicais, usamos aviãozinhos coloridos, por exemplo, feito com palito de sorvete. Cada aviãozinho é uma nota. E a criança aprende uma por vez no ritmo dela, sem pressa e sem pressão. Esse é o jeito certo. Ela vai vivenciar essas atividades e vai ficar marcado pro resto da vida. Respeitando as diversas fases da mente e do corpo, a gente cria uma base sólida. E aí, tocar instrumento vira consequência natural. E o mais bonito é ver que esse método funciona até para quem nunca teve contato com música. Os pais não precisam saber tocar nada. Eles só precisam colocar os filhos em contato e manter a constância. É por isso que o Viagem Musical não é só sobre ensinar música, é sobre construir memórias, vínculo, alegria, é sobre preparar terreno para que quando chegue o momento do instrumento, a criança já esteja pronta para voar.
Essa é a trilha que todos os nossos alunos percorrem. Nós trabalhamos com duas grandes áreas, os aspectos musicais e os aspectos gerais do desenvolvimento integral. Nos aspectos musicais, as crianças aprendem sobre ritmo, notas musicais, canto e afinação, introdução aos instrumentos musicais e as propriedades do som, que são altura, intensidade, duração e timbre. Já nos aspectos gerais, o objetivo é desenvolver habilidades fundamentais para a vida: percepção sonora e visual, raciocínio lógico, identificação de padrões, coordenação motora, grossa e fina, linguagem e expressão. Tudo isso é trabalhado com todas as crianças de 2 a 9 anos de idade. Claro que de forma adequada, de acordo com a capacidade de entendimento de cada faixa etária. Além disso, cada trilha possui conteúdos exclusivos que você vai ver agora. Nos trilhos do ritmo, para crianças de 2 e 3 anos de idade, a sua maior conquista vai ser um mundo de sons e ritmos. Navegando pelas notas, para crianças de 4 e 5 anos, sua conquista será a linguagem da música. Agora, partitura Airlines, para as crianças de 6 e 7 anos, a conquista será as bases da teoria musical. Músicos em órbita para crianças de 8 a 9 anos de idade, e a conquista seria estar pronto para o instrumento musical. Vamos entender um pouco melhor cada trilha. A primeira etapa é trabalhar a percepção da criança. No curso Viagem de Trem, para as crianças de 2 e 3 anos, o nosso objetivo é deixar o ouvido atento, fazer ela perceber os sons ao seu redor. No Viagem de Navio, para as crianças de 4 e 5 anos, a gente já quer esse ouvido mais treinado para os sons musicais. No Viagem de Avião, para crianças de 6 e 7 anos, ali sim o ouvido já mais afinado. E no curso Viagem de Foguete, para as crianças de 8 e 9 anos, um ouvido refinado, ou seja, um ouvido realmente crítico para os sons musicais. A próxima coisa é conectar o corpo das crianças à música. É assim que a criança tem a sua primeira interação ativa com a música e a gente também consegue ensinar ritmo para elas. No Viagem de Trem, seria movimentos ligados e desligados. Basicamente, seria movimentar e parar, fazer som e fazer silêncio. No Viagem de Navio, movimentos coordenados. Precisam fazer gestos específicos. No Viagem de Avião, movimentos combinados, alternar movimentos e percussão corporal. E no Viagem de Foguete, movimentos aprimorados, ou seja, combinações de movimentos mais difíceis de se fazer. Na próxima etapa, já estamos falando de notas musicais. No Viagem de Trem, seria conhecer as notas musicais. No Viagem de Navio, brincar com as notas, estar familiarizado a ponto de se tornar um brinquedo para as crianças. No Viagem de Avião, escrever as notas musicais. É nessa idade que as crianças são alfabetizadas na escola, e aqui elas também são alfabetizadas musicalmente. E finalmente, Viagem de Foguete, teorizando as notas musicais, ou seja, a criança já tem capacidade para entender de teoria musical. Fechando esse ciclo, a gente espera que a criança faça conexões. No Viagem de Trem, que ela conecte o seu corpo aos sons. É ali que ela ganha um mundo de sons e ritmos. Para a Viagem de Navio, seria conectar os sons à música propriamente dita e começar a entender essa linguagem da música. Para o Viagem de Avião, seria conectar a música à parte teórica, a entender os conceitos teórico-musicais. E para a Viagem de Foguete, conectando a música e expressão, prontos para se relacionar com a música de uma forma muito mais profunda. Para você entender um pouco melhor, vou te dar um exemplo do caminho que a criança percorre para a leitura de partitura. Começamos pelo ritmo e a leitura rítmica. Executar movimentos em partes das músicas. Para a primeira parte da música, cai, cai, balão. Assim, ó. Aqui na minha mão. Não cai não, não cai não, não cai não. Cai na rua. Ó, você vai fazer... Para a próxima faixa etária, nós podemos avançar um pouco mais. Que é associar sons a objetos. Para esse objeto aqui, qual seria? Ponhonhon. Tum, tá. Tum, tá, tum, tá. Tum, ponhonhon, tum, tá. De 6 e 7 anos passa por tudo isso, mas com um passo além, que é tocar dentro de um andamento musical, dentro de uma música. Agora a gente vai alternar, assim ó, tum, pá, tum, pá. A última faixa etária consegue pegar tudo isso muito rápido e ainda chegar na leitura rítmica propriamente dita.
2, 3, 4. Tá, 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 tá. Tá, 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 tá. Tá, 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 tá. Em paralelo, são trabalhadas as notas musicais. Agora você já conhece todas as notas musicais. Do, ré, mi, fá, sol. A gente apresenta todas as notas musicais para todas as faixas etárias. Ensina que existe uma escrita musical. E olha só, para a faixa de 4 e 5 anos, a gente conta através de uma história lúdica, como se eu estivesse recebendo uma carta de um instrumento musical e depois pedindo ajuda para esse instrumento musical tocar aquela carta pra gente. E aí chegamos na tão esperada a partitura. E aqui a gente usa os efeitos visuais para conectar tudo que a gente passou até agora na prática para a parte teórica. A gente fala de todos os fundamentos que a criança precisa entender para realmente absorver essa linguagem, entender a relação das linhas e das bolinhas, como visualizar cada coisa, como achar cada nota, com exercícios práticos que vão seguindo um passo a passo, sem pular nada, sem deixar nenhum assunto para trás. Aqui é um ambiente onde tudo acontece. Quando você entra no Viagem Musical, é isso que você vê. Uma plataforma simples, organizada por idade, onde seu filho pode acessar as aulas com facilidade. Olá, seja muito bem-vindo. Tudo separado por trilha, com os temas certinhos para cada faixa etária. Agora, deixa eu te contar como funciona cada aula. A gente segue uma estrutura pensada para envolver a criança do início ao fim. Começam com um aquecimento curtinho, algo para soltar o corpo, cantar, bater palma, pegar um objeto da casa. É rapidinho, só para chamar a atenção e preparar o terreno. Depois vem a atividade principal. Ali a gente desenvolve o conteúdo musical. Pode ser ritmo, nota, percepção, partitura. É direto ao ponto, com linguagem clara e dura aí uns 10 minutinhos. E para fechar, tem um momento de relaxamento. A gente canta o versículo da Bíblia ou ouve uma mensagem curta e ajuda a criança a se acalmar, refletir. É uma pausa que fecha a aula com calma e sensibilidade. E depois disso tudo, vem o desafio, que é opcional. É como uma extensão da aula, sabe? Uma atividade simples para a criança fazer fora da tela, como desenhar, cantar, repetir o movimento. Se os pais quiserem, podem mandar um vídeo ou uma foto pelo WhatsApp ou então marcar a gente no Instagram. A gente responde, manda recado, celebra junto. E isso cria um vínculo que é muito bonito. Agora vamos falar de algo importante, o valor. Pensa comigo, uma escola de música infantil hoje custa em média R$350 por mês. Em um ano, isso dá mais de R$4.000. E isso é para um filho só. Se você tem 2 filhos, estamos falando de R$8.000 por ano. 3 filhos? Nem fala, vamos parar a conta por aqui. Olha só, o Viagem Musical custa menos da metade do valor que você pagaria para um único filho em uma escola. E o mais incrível, você vai pagar esse valor, que já seria muito acessível para um filho, mesmo se tiver 2, 3 ou mais filhos. Sim, é isso mesmo. Você paga uma única vez e garante acesso completo para o seu filho ou para todos os seus filhos entre 2 e 9 anos de idade. Cada um com a sua trilha, no seu tempo, com o seu conteúdo. O valor que estamos falando é 12 vezes de R$149,70 no cartão ou à vista R$1.497. E isso te dá acesso por um ano inteiro, sem sair de casa, sem precisar correr atrás de transporte, horários ou instrumentos caros logo de cara. E talvez o mais importante de tudo, você vai ensinar algo que ele vai levar para a vida toda. Vai mudar a escuta, o foco, a criatividade, o raciocínio e desenvolver habilidades que ele vai usar em qualquer área da vida. Casa, na escola, nas relações. Mesmo que o seu filho não siga a carreira na música, esse aprendizado vai ficar marcado. Porque diferente de um brinquedo que quebra ou de uma fase que passa, esse tipo de vivência não se perde. Ela cresce junto com a criança. No fim das contas, é um investimento que é impossível que não seja útil. Você vai plantar uma semente que vai florescer por muitos e muitos anos. E para você ter ainda mais segurança, a gente oferece garantia incondicional de 30 dias. Se seu filho assistir, testar e você sentir que não é o momento, é só avisar. A gente devolve tudo sem burocracia, sem letra miúda. Você já sabe que entrando para o Viagem Musical vai ter acesso completo aos 4 cursos. Viagem de trem, viagem de navio, viagem de avião e viagem de foguete, que cobrem toda a fase dos 2 aos 9 anos de idade. Mas além disso, a gente preparou 3 presentes exclusivos para te ajudar ainda mais nessa jornada. Primeiro, uma análise de perfil musical de cada filho.
Com ela, a gente vai te ajudar a entender qual instrumento mais combina com a personalidade e o estilo de cada criança. É algo que só quem tá dentro do Viagem Musical tem acesso. Segundo, chamada de vídeo personalizada. Esse é um momento especial pra gente acompanhar de perto o comecinho da jornada de vocês e pode criar um vínculo ainda maior com as suas crianças. A cada fase concluída da trilha do aluno, nós podemos marcar esse encontro especial. E por último, um livro de cifras com músicas infantis prontinhas para tocar no violão ou teclado junto com seu filho. Um presente para os pais que já tocam ou querem começar. E não é só aula gravada não. Você vai ter acompanhamento pessoal comigo, direto pelo WhatsApp. Pode tirar dúvidas, mandar vídeos ou fotos das atividades do seu filho e eu mesmo respondo. Não é grupo de WhatsApp, não é robô, não é central de atendimento. É conversa real, olho no olho, entre mim e sua família. A infância passa rápido e às vezes o que parece só uma fase é, na verdade, uma janela única de desenvolvimento. Se a gente espera demais, essa janela fecha. E aquele brilho no olhar, aquela vontade de aprender pode se perder no caminho. O Viagem Musical é mais que um curso, é um presente para essa fase tão especial. É a chance de ver seu filho crescendo com mais foco, mais criatividade, mais sensibilidade. E tudo isso através da música. A gente construiu esse método para isso, para dar às famílias um jeito real, acessível e bonito de ensinar tudo que uma criança precisa aprender sobre música. Se você sente que esse é o momento, então é só clicar aqui abaixo e garantir o seu acesso. A gente está te esperando do outro lado, para essa jornada linda que é fazer música com as crianças. Vai ser um prazer enorme ter você e sua família com a gente nessa viagem.